Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. O texto que eu vou estudar com vocês é esse. Mas antes da gente estudar e destrinchar Ezequiel 37, projeta para mim aqui no telão, para a gente ler junto. Lucas capítulo 1, versículo 15. Quando Jesus começa o ministério dele, e você vai estudando os evangelhos, você vê também o ministério de João Batista. João Batista pregava sobre o arrependimento, ele pregava sobre o reino de Deus, e ele é o que é considerado o amigo do noivo. Ele que preparou o caminho do Senhor Jesus. Jesus é o noivo, quem é a noiva? Levanta sua mão e fala, eu. João Batista era um amigo do noivo. João Batista preparou o caminho para o Senhor. E num determinado momento, Jesus está falando, para as pessoas, o que vocês saíram a ver no deserto? Que João Batista, ele era bem diferente, daqueles assim, bem único. E aí Jesus fala, olha, dentre todos que nasceram de ventre, da mãe, todos os profetas que existiram, aí eu quero que você pense comigo em Elias, que fez cair fogo do céu, em Moisés, que o mar vermelho abriu, o povo passou, tocou na rocha, saiu água. A Bíblia diz que todos esses eram menores do que João Batista. Uau! João Batista era maior do que Daniel, que teve revelação de muitas coisas que aconteceram depois. Maior do que Ezequiel, que a gente vai estudar. Maior do que Samuel, maior do que Davi, o verdadeiro adorador. João Batista foi. E aí Jesus continua. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fala, uau. Olha lá, Lucas 1,15, isso aqui, o anjo está falando com Zacarias, pai de João Batista. Ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Oh! Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Só que João Batista não é noiva. João Batista não é igreja. Eu e você somos noiva. Eu e você somos igreja. E o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, lá em João, a gente não vai ler por causa do nosso tempo. Em João, quando Jesus está preparando os discípulos, ele fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar. Mas até eu voltar, o Pai vai enviar o Consolador. Ele vai enviar aquele que vai guiar vocês em toda a verdade. Aquele que vai estar com vocês todos os dias. Esse é o Espírito Santo. E Ele está aqui, Ele está aí. É o Espírito Santo. João Batista batizou na água. Nós temos o nosso batismo na água, em que nós confessamos o Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, onde nós somos lavados dos nossos pecados. Mas nós precisamos do batismo do Espírito Santo. E isso é tão importante quando você começa a estudar o começo da igreja, da criação da igreja. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, não existia igreja, não existia esse corpo de Cristo, não existia a noiva. E depois, quando a igreja começa a ser implantada, e aí chega a notícia, de que lá tem um grupo. O que Pedro fazia? Pedro, Paulo, mandava alguém lá. Não, eles conhecem a verdade, já foi pregado para eles sobre Jesus, mas eles ainda não receberam o Espírito Santo. A importância que se tinha, que se dava ao ser cheio do Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo. E eles iam lá para orar, para impor as mãos, para que aquele povo que foi conduzido ao arrependimento, que recebeu a verdade de Jesus, recebessem o Espírito Santo e fossem cheios do Espírito Santo. Como é importante a pessoa do Espírito Santo. E especialmente nesse ano de 2018, desde que o ano começou, eu tenho ficado tão incomodada com isso, que eu fico às vezes durante o meu dia falando, Espírito Santo, parece que eu não conheço. E Ele está aqui. E às vezes a gente não sabe como relacionar com o Espírito Santo.
Ai, bispo, eu corro muito, eu estou sem tempo. Eu ouvi essa frase, eu achei tão bacana. Eu estou sem tempo, eu corro muito, eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa. Aí diz que agora, quando a gente der essa desculpa, isso foi uma brincadeira, tá, pessoal, que fizeram. Que a gente vai chegar às vezes lá no céu e vai falar isso para Deus. Aí Deus vai falar, não, mas você tinha muito tempo. Eu sei aqui, ó, o tempo que você ficava conectado. Em WhatsApp, em Instagram, em Facebook. Gente, sério, quantas vezes a gente verifica o WhatsApp por dia? E o Espírito Santo está aqui, querendo, doido para relacionar conosco. É Ele quem nos conduz na verdade. É Ele, a Bíblia diz lá em João, Jesus fala isso, que Ele vai nos contar todas as coisas, porque Ele ouve todas as coisas, todas as conversas do Pai com o Filho, o Espírito Santo sabe. E é Ele quem nos revela. E às vezes a gente fica, mas eu não escuto do Espírito Santo falar. Eu não sei o que fazer da minha vida. Chegou um momento que eu preciso tomar uma decisão e eu não sei o que fazer e Deus não fala comigo. A gente muitas vezes não para ouvi-lo. Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E eu fiquei, Senhor, é contínuo, né? Enchei-vos, não é? Você enche hoje e pronto, acabou, tá beleza até a volta de Jesus. E aí eu fiquei imaginando uma jarra. Imagina comigo, uma jarra. Eu encho ela de água. A água na Bíblia simboliza o quê? Vamos, gente. O Espírito Santo, fala, o Espírito Santo. E eu encho essa jarra até a borda. Por que ela não fica cheia? É porque a gente tem vazamento. Você acredita nisso? A gente vive vazando. Por isso que a gente tem que encher todos os dias. A gente vive com vazamento. É crise conjugal que faz você vazar. É problema financeiro. É enfermidade. É ministério. É o caos da sua vida. As aflições deste mundo. As dificuldades, a nossa própria carnalidade, as preocupações que a gente tem no mundo, faz aparecer rachadura no nosso vaso. E aí aquele vaso que estava cheio de água, de repente começa a vazar água. E aí eu preciso encher de novo. E uma coisa que eu preguei em janeiro, sobre o milagre, lá em Caná da Galileia. Um milagre lá na festa de casamento, o primeiro milagre de Jesus. E se você for estudar, os servos levaram jarros de diferentes tamanhos. Eu agora não me lembro, mas tinham 2 tamanhos diferentes. Um cabia menos água, o outro cabia mais água. E a Bíblia diz que eles encheram de água até a borda. Aquele vaso que cabia mais, tinha mais água. E teve mais vinho dentro dele. E eu falei, ô Espírito Santo, o que eu faço? Eu não sei qual que é o tamanho do meu vaso. Eu não sei que tanto de água que cabe aqui até a borda. Eu sei que eu quero mais. Aí o Espírito Santo me fez lembrar daquela passagem, lá no Antigo Testamento, que ele fala, olha, puxa as estacas, estende a sua tenda, amplia. Quem amplia sou eu, é você. Se eu quero que caiba mais água dentro de mim, se eu quero mais do Espírito Santo dentro de mim, sou eu que tenho que fazer isso, amém? E aí eu fiquei, tá, mas a gente vaza. O apóstolo Paulo manda a gente se encher do Espírito, e eu tenho que me encher do Espírito todos os dias, porque para eu ter o fruto do Espírito na minha vida, eu tenho que estar cheia dele. Mas às vezes o meu jarro está rachado. E não vai adiantar eu ficar enchendo. Eu vou continuar perdendo água. Eu vou continuar perdendo do Espírito. E eu vou me frustrar. E aí o Espírito Santo virou e falou, meu pai é oleiro. Você precisa ser restaurado. Aquele vaso que está rachado, eu quebro. Eu levo ele no fogo. Eu moldo ele de novo. Vocês estão entendendo? Amém? Vamos ler agora lá em Ezequiel.
Ezequiel 37. Do verso 1 ao 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebia, e o espírito entrou neles e receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? A primeira coisa que eu quero que você imagina: o profeta Ezequiel foi levado a um cemitério, não é? Um vale de ossos secos. E aí Deus vira para ele e pergunta: eles podem reviver? E o profeta ainda fala: ó, o Senhor que sabe. Não tem nada difícil para o Senhor. Amém? Não tem nada difícil para o Senhor. Jesus já venceu a morte. Amém? E aí ele vira para o profeta e fala: profetiza. Profetiza. Muitas vezes nós usamos a nossa boca para profetizar coisas malditas na nossa vida. Lá em Provérbios diz que o poder da vida e da morte estão na língua. A gente precisa saber usar a nossa boca. E aí eu acho interessante que aí ele manda profetizar sobre os ossos, sobre a matéria, sobre aquilo que é palpável. Profetiza. Se o seu casamento está em ruína, profetiza, profetiza sobre ele. Se você tem passado por uma enfermidade, profetiza, profetiza saúde sobre o seu corpo. Se você tem passado por crise financeira, por dificuldade ministerial, por uma crise existencial, profetiza, profetiza, libera a palavra de vida. Amém? E mandou profetiza. E aí a gente leu aqui que osso batia sobre osso. Eu fico tentando imaginar essa cena. Fica parecendo aqueles filmes de Hollywood, né? Aqueles... Imagina, às vezes uma tíbia estava do lado de lá e aquela tíbia pertencia a um fêmur que estava do lado de cá. Então, aí eu imaginei isso mesmo, viu, gente? Eu tenho imaginação fértil. E juntando, e aí no meio do caminho bateu num húmero, até encaixar. E encaixou perfeitamente cada osso ao seu lugar, ao seu dono. E aí Deus veio e colocou tendão, colocou músculo, colocou pele, e Deus não faz nada mais ou menos. Colocou pele nova, pele viva, pele cheia de colágeno. Não é, gente? Tudo de bom? Só que não tinha vida. Parecia aquele museu do corpo humano. Vocês já viram aquilo? Eu vi só em televisão, nunca fui num não. Parecia aquilo. Uau! Mas não tinha vida. Aí o que o Senhor fala para ele? Agora profetiza ao Espírito.
profetiza ao Espírito. E a gente leu que no mesmo instante o Espírito entrou naqueles corpos e aí já tinha vida. Muitas vezes nós estamos vivendo como mortos-vivos. Em nós não há vida, porque falta a gente se encher do Espírito. Quando eu sou cheia do Espírito é que eu tenho vida. É o Espírito que tem poder para trazer vida à minha existência. Vocês estão entendendo? Amém? Quando ele continua, ele vem explicando. No verso 11, do 11 ao 14, ele começa a explicar. O Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que os ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo profetiza e prega-lhes. Assim diz o Eterno e o soberano Deus: meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. No dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi cumprir tudo quanto disse. Palavra do Eterno: abrireis as vossas sepulturas. Quando a gente abre uma sepultura, vem aquele cheiro horrível, não é? Alguém já teve num velório prolongado? É ruim a gente falar disso, né? Mas quando por algum motivo demora muito, a gente já começa a sentir um cheiro mais forte, não é? Alguém já passou por essa experiência? A gente começa a sentir um cheiro mais forte. O Senhor está dizendo que vai abrir a sepultura. Em outras palavras, o que morreu dentro de você? O que é que está morto aí dentro? E quando abre a sepultura, o cheiro podre vem à tona. Não tem problema. Não tem problema. Porque quando o cheiro de podridão, de morte aparece, vai vir a profecia, vai vir o cumprimento da palavra do Eterno. Ele vai vir e vai soprar o Espírito e vai ter vida. Eu preciso deixar Ele abrir a minha sepultura. Eu preciso mostrar para o Senhor onde é que está o rachado no meu jarro. Por que é que eu não consigo mais me encher do Espírito? Por que é que às vezes eu venho à igreja, eu participo aqui e eu não consigo me encher do Espírito? O que está rachado? O que está estragado? O que está dando bicho? O que está morto? O que está precisando de vida? Deus precisa restaurar. Deus precisa restaurar. A gente tem um péssimo hábito de, às vezes, organizar o nosso tempo. Não sei se é péssimo hábito, talvez seja um bom hábito no começo, mas não pode ser a nossa rotina. Às vezes você preconiza ali: eu vou ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias, ou 5, ou 1 capítulo. Eu vou orar tanto todos os dias. Você já esteve tentando conversar com alguém que você queria conversar mais e a pessoa não estava muito afim e deixava isso bem claro? Alguém já passou por isso? É ruim pra caramba, não é? A gente marca tempo. A gente alimenta muito bem o nosso corpo, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação com a nossa saúde. Então nós comemos coisas boas, nós fazemos as nossas refeições certinhas no horário, não é? Tirando jejum, ninguém aqui come uma vez por dia uma refeição qualquer. Alguém come? Mas no entanto a gente alimenta às vezes o nosso espírito com um sanduíche em frio do dia anterior. Restaura.
Restaura. Quando o Senhor vem e Ele restaura o jarro, Ele tira toda a rachadura. E você começa a buscar. E você começa a profetizar sobre o Espírito. E fala: Senhor, eu quero me encher do Espírito. E você começa a buscar lá no seu íntimo, lá no seu quarto. Aí Ele pode vir e encher. Aí Ele pode encher até a borda. Aí Ele te leva a transbordar. E o Senhor nos fala lá em Atos, quando Jesus vai subir, quando Jesus vai voltar para o céu, vai ser lá para sentar à direita do Pai. Ele vira e fala: olha, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber o quê? Fala: poder. Poder. Para que eu tenho poder? Para que eu quero poder? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. O Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para o quê? Esbanjar os vossos próprios prazeres. Para que você quer poder? Me fala, para que você quer ser cheio do Espírito Santo para ter poder? Deixa eu te falar. Deus quer restaurar sua vida. Deus quer restaurar a sua história, restaurar seu casamento, restaurar seu ministério. Quer. Mas não é só para você falar: nossa, eu tive uma vida muito legal lá na terra. Foi bacana. Os meus dias foram... Tinha uma condição financeira boa. Não. Quando a gente leu, joga o versículo 10 do capítulo 37 de Ezequiel. Olha lá. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, o quê? Um exército sobremodo numeroso. Muitas vezes nós cristãos recebemos a ordenança de Jesus, a convocação de Jesus como um convite. Jesus não te convidou a pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não te convidou para ir para a Judeia, para Samaria, para os confins da terra. Ele te convocou. Quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe poder com um propósito. O poder do Espírito Santo não é para você esbanjar nos seus próprios prazeres. E meu irmão e minha irmã, você não precisa se preocupar com isso. Porque quando a sua preocupação está em responder sim à convocação do Senhor, Ele faz muito mais do que você estava querendo pessoalmente. Vocês estão entendendo? Quando o Espírito soprou sobre aqueles corpos, um exército numeroso se levantou. Deus quer te levantar como um exército. Deus quer fazer você pegar fogo, sim. Mas não é apenas para mudar a sua vida. Não é apenas para mudar a sua história, para transformar a sua família. É para impactar o mundo ali fora. É para incendiar o mundo ali fora. É para ser igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Às vezes a gente fica como cristão, a gente ora, a gente jejua, a gente aplica a palavra de Deus na nossa vida, pensando apenas em resistir o dia mal, em resistir contra os ataques do inimigo. Um bom soldado, ele não só se defende, não. Um bom soldado, ele ataca. E quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é porque a igreja vai lá no inferno, vai saquear o inferno, vai resgatar vidas para o Senhor. Aí ela é cheia de poder com um propósito. E Deus quer sim restaurar a sua vida. Deus quer sim fazer você ser um jarro sem nenhuma rachadura. Um jarro perfeito para se encher, mas com um propósito. Com um propósito.